Bom, o ISO, que é Organização Internacional de Padronização, o ISO 9001, que é a norma brasileira ISO 9000, é a norma que regulamenta os fundamentos e o vocabulário do sistema de gestão de qualidade. Então, gente, eu tenho que padronizar todos os meus atos dentro de uma gestão de qualidade. Todos os processos dentro de um laboratório analítico, eles devem ser padronizados. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede de laboratório que funciona em todo o Brasil, o técnico que vai dosar uma glicose, ele deve fazer da mesma forma. O técnico que vai fazer a citologia de uma lâmina de hematologia, ele deve cumprir os mesmos requisitos. E assim é a padronização de processos. A ISO 9000 e a ISO 9001, que também só que em vez de vocabulário, de sistematizar as terminologias que vão ser empregadas e as terminologias que vão ser processadas em documentos, a ISO 9001, ela é a norma que certifica o sistema de gestão de qualidade e define os requisitos para a implementação do sistema. Então, aqui, ó, ela vai estar preocupado se nós temos pessoas com formação para cuidar de todas as etapas que requerem, todos os itens que requerem a ISO 9001, todos os itens que requerem a ISO 9000. O que é isso, gente? Cumprir etapas. Cada ISO dessas tem uma sequência de etapas, de normas, que o laboratório ou a instituição tem que cumprir, são auditados pela própria agência certificadora e são auditados internamente também. Então, para que o primeiro processo, para que um laboratório ele tenha credibilidade, ele tem que padronizar todos os seus processos. E tem que submeter esses processos padronizados, o que nós chamamos de rastreabilidade, às auditorias internas e externas. Quem é que faz auditoria externa? Vocês podem fazer auditoria externa. Vocês podem abrir empresas de auditorias laboratoriais, certo? Vocês têm competência e regulamentação para isso. Obviamente que precisam se aproximar do conhecimento das normas de gestão de qualidade. Então, aqui, ó, as normas ISO 9000 e 9001 são as principais normas relacionadas ao modelo de gestão da qualidade. Essas normas são utilizadas por empresas que desejam utilizar sistema de gestão e qualidade. O RESBLA. O que é esse RESBLA? RESBLA, Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde. Então, existe uma lista, existe um cadastro de laboratórios que foram acolhidos e aprovados pelo RESBLA. Tá? Então, olha só, você quer saber se um laboratório está acreditado, você vai lá, pesquisa sobre esse laboratório e se esse laboratório pertencer à Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, ele é um laboratório extremamente acreditado. Tá? Então, a RESBLA é constituída por laboratórios analíticos, públicos ou privados, habilitados pela Anvisa, capazes de oferecer serviços de interesse sanitário com qualidade, confiabilidade, segurança e rastreabilidade, aquelas duas ISOs que nós conversamos anteriormente. E a RDC, que regulamenta todos os laboratórios clínicos, é a RDC 302 de outubro de 2005. Bom, inserir sistema de gestão significa dizer que nós precisamos implementar todos os requisitos exigidos na norma. Então, nós temos que seguir um passo a passo para que a gente consiga atingir plenamente cada uma das etapas para que a gente consiga alcançar um credenciamento e receber, por exemplo, um ISO 1725. Então, para que esse sistema de gestão ele possa atingir os seus objetivos, ele precisa gerir. E gerir requer o quê? Liderança. Então, o laboratório precisa ter um corpo técnico e precisa ter uma gestão de qualidade. Nessa, nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais. Às vezes, nós precisamos de profissionais que vão verificar
a capacidade profissional analítica que outros profissionais de outras áreas têm. Todos voltados à área de saúde. E é nesse viés que eu acho que o biólogo tem muito potencial. Muito mesmo, gente. Então, ó, essa habilitação, que nós chamamos habilitação de laboratórios analíticos em saúde, segundo os requisitos da ISO IEC 1725 de 2017. Essa ISO aqui, ela sofre atualizações. Então, a última versão dela está em 2017. O que é a atualização? Se mudou alguma coisa, se alguma coisa entre esses laboratórios intersetoriais de todo o Brasil, de toda a América Latina, internacionalmente, esses laboratórios, eles mudam algum padrão de aferição, de dosagem, de análise, esse padrão, essa resolução é alterada e essa ISO, então, ela é automaticamente atualizada. Bom, então essa ISO trata da habilitação de laboratórios analíticos em saúde segundo os requisitos que são preconizados pela ISO 17025 e a última que nós temos é de 2017. Essa ISO IEC aqui, ela vai, por exemplo, permitir ao laboratório receber um certificado da Rede Brasileira de Metrologia e um selo do Inmetro. Significa dizer que aquela automação está certificada, calibrada, ela está autenticada pelo órgão que faz metrologia. Está claro? Bom, então o controle de qualidade, técnicos e metodologias para cumprir os requisitos técnicos dos produtos e serviços, garantia da qualidade, planejamento e execução para a garantia do produto ou serviço e gestão da qualidade, planejamento, implementação integrada do sistema de gestão. Padronização quer dizer que você vai verificar o que não está padronizado, vai ser não conformidade, e o que está padronizado, seguindo os pré-requisitos da ISO 17025 ou da ISO 9000 ou 9001, você vai verificar o que está em conformidade e o que está em não conformidade. Quem verifica isso é você? É auditoria interna. E quem que verifica se você verificou certo? Auditoria externa. Gente, é um nicho de trabalho que vocês podem se apropriar. As grandes redes de laboratório, elas estão sempre em busca desse profissional. E hoje nós já conseguimos, eu estou falando a nível do Distrito Federal. No Distrito Federal, lembra da proporcionalidade que eu falei? Nós tínhamos um profissional biólogo, né, na área de análises clínicas para 50 de outras profissões. Deu para entender isso? Então, não é que essa área não seja para nós. É porque nós não temos muito interesse nessa área. Entende isso? Nós não abrimos o olho para as oportunidades laborais que tem essa área. E isso é uma coisa que vocês precisam conquistar. Olha, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço quando eu ministro palestra sobre qualidade. É o controle que existe por portão eletrônico ou é o portão eletrônico que existe por controle? Pois é o controle que existe para o portão. Então, vocês precisam entender que é vocês que precisam conquistar essa área do mercado. E olha, o patronal, que é o patrão, ele não vai verificar se você é médico, patologista, farmacêutico bioquímico, se você é biomédico, se você é químico. Ele vai olhar se você tem competência. E a competência, gente, ela não sofre nenhuma represária. Competência é mérito, e mérito é conquista. E conquista não tem como você não oferir se você estiver preparado para alcançar. Bom, o que gera qualidade? Olha só, indicadores laborais. Olha só, esse gráfico aqui mostra o que é erro sistêmico, o que é erro aleatório. Então, nós temos aqui erro aleatório, aqui nós temos erro sistêmico, e o que é um erro total. Então, quem é que controla isso dentro do laboratório para oferir se ele tem qualidade ou não tem qualidade? É justamente o que nós chamamos de indicadores, né? Eu tenho uma curiosidade aqui, ó.
nos Estados Unidos, a CAP disponibiliza os programas de QProbe e QTrax para avaliação externa da qualidade. No Brasil, os ensaios de proficiências da Controlab, vinculados à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e ao Programa Nacional de Controle de Qualidade, o PNCQ, e a Sociedade Brasileira de Análise Clínica, são os mais difundidos dentro da área juntamente com a Controlab. Pode-se definir indicador como uma informação de natureza qualitativa ou quantitativa associada a um evento, processo ou resultado, sendo possível avaliar as mudanças durante o tempo e verificar ou oferir objetos ou utilizá-lo para tomada de decisões ou escolhas. Então, os indicadores laboratoriais é que vão ser os indicadores de qualidade daquela instituição, daquelas análises. E quando a gente fala de indicadores, a gente está incluído no processo. A gente está intrinsecamente incluído no processo. Tá? Então, por exemplo, quando uma auditoria externa faz um exame de proficiência, aquele analista que está lá liberando os resultados, fazendo a análise, ele também está sendo observado pela sua capacidade profissional e pela sua capacidade analítica de tomar decisões. Entenderam? Então, por exemplo, não dá para você ficar ocupando um espaço, por isso que eu falei que o mérito, a competência é que dá lugar e que abre portas. Opa! Bom, vou falar das etapas então. Quais são as etapas de uma análise? A etapa pré-analítica, a etapa analítica propriamente dita e a etapa pós-analítica. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de erros que nós temos nessas três fases. Então, nós vamos falar de erros pré-analíticos, nós vamos falar de estudo da literatura, de casos e de definição. Tanto de laboratório privado, de pequeno porte, como de laboratório de apoio, aquele laboratório que recebe todos os exames, aquele laboratório que não faz distinção de exame, tem capacidade de responder a todas as demandas. E os laboratórios públicos. Vamos falar das variáveis pré-analíticas, tanto dentro do laboratório no setor da recepção, da coleta, da manipulação, e também vamos fazer algumas considerações finais desse levantamento. Bom, então, para a gente entender o que é etapa pré-analítica. Então, uma amostra quando chega, um paciente quando chega, ele está dentro da fase pré-analítica, que está conjugada com a recepção, com a coleta, com o transporte, com a triagem. Se nós formos pensar, 60% a 84% dos erros vão estar dentro da fase pré-analítica. Uma fase totalmente humana. 60% a 84%. Na fase analítica, por causa dos exames de proficiência, nós vamos encontrar realização de exame e liberação do resultado. Olha, o erro diminui bastante, entre 8% e 30% de erros nessa fase analítica. E na fase pós-analítica, esse erro é menor ainda. Então, a digitação, importação, entrega do resultado, interpretação do médico, está entre 8% e 10% de erros. Ok? Então, vejam lá que na fase pré-analítica é uma fase que requer muito cuidado, e nós vamos falar sobre ela. Bom, a justificativa. O elemento mais sensível na produção de erros na fase pré-analítica diz respeito à atividade humana em que múltiplos indivíduos interagem no processo de uma espécie de diagnóstico. Então, eu tenho uma equipe que, se não tiver integrada, padronizada, sistematizada, integralizada, ela não vai responder, e é por isso que você vê aquele índice de erro exacerbado. Então, o que remete vocês a pensar ali? Por que tem muito erro na fase pré-analítica? Falta de integralidade. Eles não fazem a mesma coisa e não tem um processo descrito passo a passo de como eles devem agir. Não é padronizado. Então, eles agem por conta própria. E o conta própria, às vezes, a interpretação que A tem, B não tem. Ok? 10 minutos. Então, deixa eu correr. Bom, erro
Opa, aqui, erro latente. Então vamos lá. O que é um erro latente? Vem dos fatores estruturais que não estão sob o controle do operador. Responsabilidade é da instituição, erro cognitivo, escolhas incorretas, conhecimento suficiente, má interpretação da informação disponível, aplicação de uma regra incorreta, erro ligado ao profissional. Não cognitivo são lapsos involuntários ou inconscientes no comportamento automático. Isso aqui é acaso. E erros que nós chamamos de interno, externo, não identificável, sem causa detectável, que nós chamamos de idiopático ou indefinido. Bom, definição de erro laboratorial. Uso de um plano incorreto para alcançar uma meta, que pode ocorrer em qualquer parte do ciclo do laboratório, desde o pedido da análise até o laudo de resultados e sua interpretação. Gente, o que tem de profissionais que não sabem analisar os resultados, os laudos corretamente, é impressionante. Você chega a receber perguntas do corpo clínico que você fica de cabelo em pé. Você fala, como é que essa figura faz, né? Como é que essa figura está cuidando dessa figura? Entenderam? Porque eu não posso falar aqui, não vai ser muito ético, né? Mas como é que pode uma pessoa estar cuidando de um paciente com aquele nível de conhecimento, ela tá gerando insegurança para aquele paciente diuturnamente, em cada procedimento que ela faz. E se não tiver um exame de proficiência, até um exame de proficiência de qualidade de médico hospitalar, você não detecta isso, tá? Bom, então é tipo isso aqui, uma analogia bem, né, errar é humano, para vocês terem uma ideia de como os erros são grosseiros e como a gente tem vivido isso empiricamente. Então, erro pré-analítico. Erro decorre de ações de um grande número de pessoas com diferentes formações profissionais, focos de interesse e grau de envolvimento dentro da realidade do laboratório. Isso acontece mesmo, gente. Exame de laboratório, às vezes você está com a cognição muito baixa, às vezes você está deprimido, às vezes você não consegue responder às demandas de um laboratório, porque atendimento ao público e processos cotidianos, ele acaba te distanciando da realidade. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, e está descrita lá, ó, no programa da SBPC de 2010, que erro decorre de ações de grande número de pessoas. Bom, então só para a gente ter uma ideia da interação pré-analítica. Quando que começa aqueles erros? Olha só, prescritor, o cara que está prescrevendo o exame, ele não sabe às vezes o que está prescrevendo, ele não faz uma orientação prévia e as indicações clínicas para o diagnóstico não estão corretas. Então, isso aqui tudo é passivo de erro. Lá no cliente, o cara que mente, ó, cliente, compreensão e preparo correto. Se ele não tiver a preparação e preparo correto, ele vai ludibriar o laboratório. Honestidade na transparência das informações. Então, o paciente ou o cliente, ele também é um precursor de erros e de déficit de qualidade dos laboratórios. Laboratório, adequação do cliente ao exame e atendimento seguro e eficaz. Então, ó, grande número de pessoas com diferentes formações profissionais, focos, interesses e grau de envolvimento, eles podem, obviamente, aumentar a proporção desses erros na fase pré-analítica. Bom, aqui algumas referências que nós temos de fase pré-analítica, olha só, algumas, investigando a literatura, nós temos aqui 61,9% de erros na fase pré-analítica, 70,0% na fase pré-analítica, 84,8%, 68,2%. Vocês estão seguros? Opa, ali. Bom, não conformidade, os indicadores. Nessa pesquisa aí foi utilizada 10 anos. Ó. Então, coleta de amostra inadequada, 2,1% e em 2006, 0,6%. Diminuiu bastante, né? Mas vamos aqui, isso aqui são todos os indicadores de erro. Ó. Erro de pedido médico, erro na identificação do cliente, coleta em recipiente inadequado, amostra com coleta em rota de infusão endovenosa.
O cara está recebendo soro, está recebendo a medicação, e mesmo ali o sangue é coletado e é processado, e aquele resultado vai para o paciente, o médico não tem aquela informação que foi colhido no lugar de uma infusão, e ele vai liberar todo um diagnóstico clínico para aquele paciente, baseado no exame completamente errado. Bom, então, vamos lá. Tubo sem amostra, erro na entrada de solicitação médica no sistema, incorreta proporção entre sangue e adesivos, amostra sem refrigeração, perda de tubo. Esses são os indicadores. E observem, 68,9, isso era em 1996, 10 anos depois, a diminuição foi muito pouca. Então, essas não conformidades, elas ainda são prevalentes, tá, gente? Nós estamos em 2019 e a gente ainda tem alto índice, eu trabalho no hospital público, eu sei, posso falar isso para vocês, tem um alto índice de problemas com relação a essas questões de não conformidade dentro desses parâmetros aqui. Bom, erros pré-analíticos em laboratório privado, olha só, amostra com hemólise, 41,55. Gente, uma amostra com hemólise é horrível para você fazer diagnóstico e gerar um laudo médico, para o médico posteriormente fazer um prognóstico do seu paciente, tá? Amostra para confirmação de resultado, olha só, você tem que coletar uma nova amostra para confirmação de resultado, 19,59% isso ocorre. Amostra coagulada, 15,87%, microcoágulo, 7,97%, amostra com coleta inadequada, 6,3%, diversos, 4,38%, material insuficiente, 4,36%, amostra contaminada, 0,25%, todos coletas realizadas por equipe profissional. Bom, opa, voltei. Principais ocorrências, hemólise, coágulo, fibrina, coleta inadequada, amostra contaminada, amostra suficiente. Olha, 70% dos erros encontrados estão relacionados às falhas humanas, 30% são erros de operação. Né? Amostras para a confirmação de resultado estão entre 24,6% das repetições estão ligadas à fase pré-analítica. Então, olha só, gente, a gente tem que ficar muito atento à fase pré-analítica. 73% está na fase pré-analítica. Bom, isso aqui também são dados de não conformidade, tá? E alguns parâmetros percentuais para vocês terem uma ideia. Olha só, transporte e armazenamento de amostra, 73% são corretas, 27% são incorretas. Quer ver esse dado aqui é mais alarmante. Aqui, ó, seringa, transferência para o tubo, 55 são corretas, olha aqui, 45 são incorretas, tá? Vamos a esse, ó, antisepsia, fazer a degermação, a eliminação de micro-organismo do local da punção que vai fazer a coleta. Olha só, 70% não fazem corretamente. Pode gerar até o que nós chamamos de bacteremia no ato que ele for coletar, principalmente em hospital público, gente. Hospital público, você tem bactérias altamente resistentes em todo o ambiente do hospital público. Então, qualquer abertura que você tem, quebra de barreira de imunidade, você gera susceptibilidade aos pacientes. Bom, então, variáveis pré-analíticas, olha lá, identificação, a dieta do paciente, massa corporal, idade, medicamento, gênero, tabaco e álcool, gravidez, exercício físico, raça. Variáveis da coleta, postura. Gente, a postura, vocês vão ficar abismados com a postura, como muda o resultado de alguns exames, estatisticamente. Variação biológica, jejum, calibre da agulha, torniquete, calibre capilar versus sangue venoso, aditivo, que é os anticoagulantes, ordem de coleta, identificação, desidratação. E a variável de manipulação é volume, rotulagem, essas variáveis que vocês vão ver agora num dado mais crítico. Bom, então só para a gente ter uma ideia aqui, a identificação do paciente também ele é muito trocada. Olha só, em 29% das coletas, pacientes são identificados de forma inadequada. E quem está vendo esse códigozinho de barra aqui, ó, esse códigozinho de barra aqui faz interface com os aparelhos automatizados. E se a gente gera o erro na entrada dos dados, esse erro vai percorrer por muito tempo sem a gente perceber, tá?
Bom, então aqui, ó, os laboratórios clínicos devem solicitar ao paciente documento que comprove sua identificação para o cadastro. Até quando você vai na UTI, quando tem lá a plaquinha do paciente, você vai coletar o sangue dele, você está com o tubo com a etiqueta dele, mesmo sabendo que tem a plaquinha lá, o tubo com a etiqueta e o nome, às vezes você erra o paciente. Às vezes você colhe do paciente do lado e era do outro que você tinha que coletar. Tá? Então, tudo erro na fase pré-analítica. Bom, eu garanto que vocês vão ficar bastante de olho na fase pré-analítica, né? Quando a gente fala de erro na fase pré-analítica também, a gente fala de jejum, de dieta, a gente fala de jejum prolongado, que pode, em curto prazo, elevação de nutrientes, por exemplo, dieta de carboidrato, você pode auferir no resultado de exame uma pseudodiabetes, sendo que você não tem diabetes, mas foi o diagnóstico ressaltado no exame. Prolongado, quando o jejum é prolongado, olha só, aumento de bilirrubinas, glicerol, ácidos graxos, redução de açúcares e etc. Então, ó, na dieta, o vegetariano muda completamente o padrão de análise que nós temos. O hiperproteico, aquele que toma hipercalorias de proteína, ele também muda o resultado de exame por causa da sua dieta. Tá? E a deficiência de nutrientes também faz essa alteração. Bom, nós sabemos, obviamente, que todos esses parâmetros entre sexo de mulher, sexo, né, fêmea e macho, eles têm interpretação de referências diferentes, então qualquer alteração na informação que não gere essa informação de homem ou de mulher, ou seja, de gênero, pode trazer resultados erroneamente liberados dentro do sistema sem controle de qualidade. Bom, os hormônios, a quantidade de proteínas, os eletrócitos e parâmetros bioquímicos, todos são alterados em relação ao gênero e em relação à maioridade. Interações medicamentosas, né? Elas fazem indução e inibição de enzima, competição metabólica, ação farmacológica, ligação preferencial às proteínas e reações cruzadas. Gente, isso são alterações que acontecem lá na fase pré-analítica, ó, na recepção. Todas essas informações, por exemplo, se essa informação for gerada na recepção, a gente vai saber que todas essas alterações aqui, elas são oriundas daquela medicação que está descrita na recepção quando você acolhe o paciente. Na atividade física, olha só, olha o tanto de alteração. Olha do CK, da creatina quinase. Olha só, o CK como altera verticalmente, né? Então, a pessoa que chegou lá e na fase pré-analítica, ela não ressalta que veio da academia. Olha só o resultado. O médico vai achar que ela está infartando. Olha lá. Ó, né? Mas ele não sabe que ela pode até chegar no laboratório e falar na fase pré-analítica, ó, não, eu vim de casa, estou de jejum sim, mas ela mentiu. E isso compromete a qualidade e é por isso que os exames de proficiência, eles são essenciais para diagnosticar e identificar esses erros. Gente, alteração de tabaco, que nós chamamos de etilismo e o fumo, né? E o viciado em tabagismo e etilismo, ótimo. Então, a infraestrutura na recepção, a pessoa tem que informar que usa álcool, porque o álcool vai alterar a glicose, o ácido urático, triglicerides, o colesterol. Olha só, as alterações de uso crônico de álcool, gama-GT, as transaminases, ou seja, comprometimento do fígado, o LDH e também a gastrina. Já no tabaco, olha o tanto de alterações que o fato do paciente informar que é um tabagista, ele vai minimizar os erros em relação ao seu laudo. Essas alterações de um tabagista empedernido, ó, hemoglobina, leucócitos, hemácias, volume corpuscular médio, adrenalina, aldosterona, antígeno carcinogênico obriônico e o cortisol. Todas essas são alterações, e todas essas são alterações que estão lá no sistema de recomendações de coleta da SBPC. Está acabando. Bom, isso aqui, gente, o ciclo circadiano, ele faz inferência às 24 horas do dia. Então, ó, a nossa variação biológica, ela vai trazer várias alterações, principalmente em relação aos hormônios, tá?
E principalmente na fase da gravidez. Olha só o tanto de alterações. Ó, fosfatase alcalina, fator 8 de coagulação, tirosinas, lipídios, cobre, seroplasmina, proteína total e albumina, creatinina, ferro, ferritina, ácido fólico e VHS. Todos esses comprometimentos, a mulher não informou que estava grávida e todas essas alterações, se não foi identificado que ela era uma paciente grávida, todas as alterações elas vão ser comprometidas no qualifying do laboratório. Bom, isso aqui são parâmetros essenciais no controle de qualidade, no cadastro do paciente. Isso aqui fala sobre ausência de conformidade da identidade, nomes trocados, números de registro trocado, interface entre o sistema informatizado, que fica a par da tecnologia da informação, e o sistema automatizado do laboratório. Então, olha lá, em 29% das coletas, pacientes ou tubos de coleta são identificados de forma inadequada. Ok? Bom, isso aqui, olha só, o erro postural, a postura, a pessoa coletar o sangue sentada ou em decúbito. Olha só, todas essas alterações aqui são verticais praticamente, né? Então nós temos aqui a norepinefrina, nós temos aqui a renina, epinefrina, aldosterona. Então todas essas alterações, elas estão vinculadas à nossa postura na hora da coleta. Gente, olha lá, aumento de até 50% em relação à postura. Postura, receber o paciente, fazer uma coleta dele sentado, fazer uma coleta dele deitado. Então, existe todo um parâmetro para paciente de UTI, todo um parâmetro para paciente ambulatorial, tá? Bom, coletar sangue de artéria e sangue de veia, sangue arterial e sangue venoso. Os parâmetros são completamente diferentes. Agora eu pergunto para vocês, como é que faz isso no UTI de um hospital? Onde os pacientes quase não têm acesso venoso. A maioria dos acessos que você consegue são arteriais, né? Mas olha, se o controle de qualidade não pega o controle de qualidade, os auditores internos não pegam isso, na hora que o laboratório vai passar pelo sistema de acreditação, ele não vai ser acreditado porque esses erros vão ficar muito notórios, tá? Bom, então, quanto tempo eu tenho? Acabou o tempo. Então, gente, eu vou tentar ser mais célere ali, porque tem muita coisa, né? Mas, enfim, toda a terminologia, o calibre da veia, as alterações que proporcionam, você ficar com o torniquete mais de 1 minuto, olha o tanto de alteração estatística. Ó, proteínas totais, colesterol, ferro, bilirrubina, todos são alterados simplesmente por você aumentar o tempo de garroteamento. A quantidade, o volume de sangue em relação ao aditivo. Em 70% das vezes, os profissionais da área de saúde não colocam a quantidade de sangue para a quantidade de aditivo que tem. Ou seja, você muda o potencial elétrico da reação, você muda a conformidade morfológica das células, você altera o exame completamente. Tá? Então, ó, em 15% das coletas, os tubos não são preenchidos de forma adequada. Ok? Bom, em 85% das coletas com seringa, a transferência foi feita de forma inadequada. Gente, estou falando que isso acontece dioturnamente. Eu vou só para os dados mais relevantes aqui. A homogeneização, enfim, todos os erros, inclusive a forma que você conduz as amostras. Bom, vamos para as considerações finais. Dada a importância da fase pré-analítica para a obtenção de resultados de exames laboratoriais confiáveis e úteis, a prática médica, todas as precauções e segmentos de normas são fundamentais para evitar erros. Igualmente importante é a capacitação da equipe envolvida devido à sua grande participação nessa fase do processo laboratorial. Ok? Então, você é a sua melhor marca, aberto para perguntas e falar que nós estamos completamente abrigados pela lei para atuar, tanto na parte de análises clínicas quanto na parte de hemoterapia, e que nós temos, por exemplo, nós temos que observar uma peculiaridade da região. A região, por exemplo, do Distrito Federal, nós competimos com médico-patologistas, disputamos espaço, médico-patologistas, farmacêuticos bioquímicos, biomédicos, químicos e biólogos. Eles competem pelas mesmas áreas de análises clínicas, porque lá o segmento mais efetivo profissional é a área de saúde. Então, as universidades de lá,
elas formam já profissionais com esse perfil, para competir com esses outros profissionais em áreas laborais que têm mais evidência e mais mercado de trabalho. Então, essa observação, é importante conhecer a resolução do CFBio 12 de 93, é importante conhecer a resolução 10 de 2003 e também a resolução 227 de 2010. Perguntas? Ótimo. Obrigado. Muito bom.